Gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas espalhadas nos 4 cantos da terra. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, nós estamos aqui na reunião na casa da irmã Edna, a dona desta casa. Ela nos abençoa desde o início, né? E nós estamos abençoando ela também, abençoando a família dela, com toda sorte de bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Yalcha. E estamos reunidos, aqui nós estamos aqui debaixo de uma chuva, né? E é uma chuva de vitórias, de bênçãos sobre Filadélfia, né? E nós estamos iniciando o estudo maravilhoso de hoje. Precisamos do máximo de silêncio para que nós possamos ter toda a atenção. Inclusive todos os irmãos estão lá atrás, se esforçarem também para ouvir, e eu vou me esforçar para falar o mais alto possível. Os irmãos estão ouvindo, irmão Felipe, tá? É irmão Felipe, não é? É Tiago, não? Hã? É Tiago, não? Não, o Tiago está aqui, ó. Então, irmãos, veja bem, nós já estamos seguindo na sequência o estudo, papai nos dá, e nós vimos aquela passagem falando sobre a face, né? Se te baterem numa face, apresenta a outra. Se te tomarem o manto, oferece também a túnica. Não é assim? É. E quando nós vimos isso, nós vemos assim que nós temos o quê? A face direita e a face esquerda, né? Do mesmo corpo. Não é mesmo? Do mesmo corpo. E hoje você vai entender porque o Pai esperou cada ensino para nos dar o entendimento na sequência. E hoje tem muito alimento para nós, muito alimento. A gente só tem que recapitular alguns detalhes, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Fala sobre, não precisa abrir não, mas você já sabe essa passagem. Ele fala sobre o último Adão e o primeiro Adão. O último Adão, ele é celestial. E o primeiro Adão é o quê? Terreno. Ele é terreno. Ele é terreno e ele é maravilhoso. Vocês vão entender por quê. O primeiro Adão, como o último Adão, eles são maravilhosos. Você vai entender por quê. A palavra fala, o primeiro Adão foi feito alma vivente, do pó da terra. E o último Adão, espírito que dá vida. Aqueles que vieram do primeiro Adão são terrenos. E aqueles que vêm do último Adão, celestial. Sempre se entendeu ali que fala do último Adão, quem? Eles falavam que era Yalcha. O Pai nos mostrou que é Mical. Por quê? Porque Yalcha, conforme 1 Colossenses 1:15, de 1:15, ele fala o quê? Que Yalcha, por causa de Yalcha, ele fez todas as coisas por ele e para ele. E através do seu sangue ele reconciliou os seres da terra e do céu. Ou seja, ele reconciliou os seres da terra e do céu. Ok? Sim. Então tá. Então isso é relembrar. Isso nós estamos relembrando. Você já sabe disso, nós já fizemos esse estudo. Não é mesmo? Agora que fica gostoso. Por quê? Porque é igual eu falo, não tem como você ir para a quinta série sem ter passado pela quarta. Não dá para ir
para a faculdade sem ter passado pelo ensino secundário, ensino médio. Não dá para fazer graduação sem ter feito o ensino médio, né? A pós-graduação sem ter feito a graduação. E as coisas celestiais da mesma forma. Estão sendo dados gradativamente, ok? Então, eu quero que os irmãos abram comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Olha só. Presta atenção. Olha aqui. Logo nós vamos estar aqui com o mapa. Lembra do mapa? O mapa atualizado. Nós vamos estar com o mapa aqui. Lembra das eras das igrejas? Qual que é a era da igreja de Filadélfia? Sexta era. A sexta era é Filadélfia. Ok? A sexta era é a era de Filadélfia. Qual que é o sexto descendente de Adão? Enoque. O sexto descendente de Adão é Enoque. Calma, vocês vão achar gostoso. Vamos lá. Gênesis 1, Gênesis 2, 7. Olha só, Gênesis 2, 7. Olha só, Gênesis 2, 7. Então, Ial modelou. Olha aqui, irmãos. Você já viu um artesão trabalhar? Você já viu alguém que mexe com barro? Ele coloca numa roda e vai pisando. E o negócio vai girando. E ele vai o quê? Modelando com a mão. Vocês estão entendendo? Conforme o gosto dele. É igual fala, o oleiro, né? O oleiro modela o vaso com a mão. É bonito, não é? Você já viu isso no vídeo? Vocês estão entendendo? Então bom, agora nós vamos lá em Gênesis. Por isso que é hoje a mensagem lá no grupo. Quem é a mão de Ial? Ialcha. Quem é a mão de Ial? Ialcha. Quem é o braço? Ical. Quem é a mão? Ialcha. Ok? Então vamos lá. Gênesis 2, 7. Então Ial modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas o hálito de vida. Ó, um hálito de vida. Por que está falando o hálito de vida? Por causa disso, irmã Maria, ó. O hálito de vida. Alguém soprou sobre. Insuflou em suas narinas um hálito de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o homem se tornou um ser vivente. Aí a gente lembra de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios 15, lá na frente, versículo 40, fala assim, ó, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Está vendo aqui que está falando? Ele soprou, ele se tornou alma vivente. E o último Adão é o Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida. Aqui está dando uma dica. Olha só, está dando uma dica de quem está fazendo o homem. A mão está moldando e aquele outro está soprando para que haja vida. Para que haja vida. Agora você vai entender. Vamos lá. Olha só. Agora você vai entender o que eu vou falar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só. Ial disse: façamos o homem à nossa imagem.
conforme a nossa semelhança. Você já viu que um é a face direita e a outra é a face esquerda. Façamos o homem a nossa imagem. E é quem está fazendo ali? Ialxa e Mical, fazendo o homem a imagem e semelhança deles. Viu aqui? Viu aqui? Está falando assim, façamos. Quem está falando façamos? Ialxa. Ialxa é o Criador. Façamos o homem a nossa, porque ali está quem? Está Ialxa e o seu companheiro. Ialxa é o seu companheiro, que é a sua imagem. Mical é a imagem de Ialxa. Ialxa é a imagem de Ialxa. Então, os dois são iguais em aparência. E olha aqui o segredo. Façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, Adão foi feito à imagem de Mical e de Ialxa. Por isso, irmãos, que quando você vai ver a genealogia, fala assim, e Adão, filho de Ial, por causa de ser a imagem. A imagem, vocês estão entendendo? Por ser a imagem. Por isso que ali está os dois, Ialxa e Mical, façamos o homem a nossa imagem. Porque um ali já era a imagem do outro e estava fazendo Adão com a imagem deles. Vocês estão entendendo? Não está falando dos descendentes de Adão, está falando do Adão. O Adão. E é por isso, irmãos, o compromisso de Ialxa com os filhos de Adão. Por isso o compromisso de Mical com os filhos de Adão. Por quê? Porque este considera os filhos de Adão seus filhos. Entenderam? Por isso que você vê Esmirna recebendo herança. Por isso você vê Ialxa se sacrificando para os seres da terra. Vocês estão entendendo? Olha para você ver. Por quê? Porque ele, Ial, que é Ialxa, e Mical, que é a imagem de Ial, que habita em luz inacessível, considerando o ser humano como seus filhos, mas todos não, os filhos de Adão. E Adão tinha a imagem do Pai Supremo. É, exatamente. Então, Adão, ele tinha a imagem do Supremo. Por quê? Porque foi feito a imagem de Ialxa e de Mical, que é a imagem de Ialxa. Exatamente. Vocês entenderam? Por isso que ele está falando, façamos, os dois, façamos o homem a nossa imagem, porque um é a imagem do outro, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso só podia ser, irmãos, é igual eu falo assim com você, porque o dia todo esperando o papai falar. E ele me deu poucos minutos antes de eu sair essa palavra. E essa palavra para mim assim é uma revolução. É uma revolução. Olha só, a gente vai ler e a gente vai ver que o homem foi feito no que dia? No sexto dia. O sexto dia. Não foi feito no segundo ou terceiro, não. Foi feito no sexto dia. E aqui nós temos o mapa. Olha só o mapa. O mapa. Quando nós pegamos ali os descendentes
de quem? De Adão. Gerou Enos, que significa homem mortal. E Filadélfia, que é Enoque, homem consagrado. Lembra disso? Homem. Por quê? Foi feito a imagem de homem. Adão foi feito a imagem de Iau. Ele tinha aparência de Iau, irmão. E é por isso que é chamado, quando você vê na genealogia de Adão ali, quando fala e Adão, filho de Iau. Vamos ver isso em Lucas. Vamos lá em Lucas. Vamos ver lá em Lucas. Lucas, no comecinho. Acho que é Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Olha só, irmãos, Lucas 3. Lucas 3:38. Olha só, Lucas 3:38. Diz assim. Lucas 3:38. Ó. Filho de Enós, que é na realidade aqui está Enós, mas fala Enos, né? Filho de Sete, filho de Adão, filho de Iau. Filho de Iau. Porque o que se exige do filho é ser a semelhança do pai. Viu aqui? Mas isso aqui, irmãos, está no Evangelho, escritura de Lucas. Tá entendendo, irmãos? Então, olha só. Quando eu quero que o irmão aí me ajude a achar. Que fala, se eu não me engano, em Gênesis, fala assim: e Adão foi feito à semelhança de Iau. E os seus filhos foram feitos à semelhança de Adão. Ó, é diferente. Os filhos foram feitos à semelhança de Adão e Adão à semelhança de Iau. Quem vai achar? Primeiro. Gênesis 5:1. Vamos ver. Obrigado, irmã Débora. Olha só. Eis o livro da descendência de Adão. No dia que Iau criou Adão, ele o fez à semelhança de Iau. Homem e mulher ele os criou, abençoou-lhe e deu o nome de homem no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Viu? Aqui já é um filho à sua semelhança. Aqui já é uma semelhança ao homem caído. Ao homem caído, porque já tinha pecado. Diferente dele ter sido criado a imagem de Iau perfeito. Já sua descendência já foi feita quando Adão tinha pecado. E nisso eles já foram feitos com semelhança do Adão caído. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Quando hoje nós estamos vendo, a gente vai em 1 Samuel 2. Ó. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2:35. Essa profecia, ela já se cumpriu, irmão, vamos lá, irmão Shaul. 1 Samuel 2:35. Essa profecia já se cumpriu? Por quê? Porque está fazendo a casa. Isso. O segredo está aí, ó. O segredo, irmãos, o segredo está
vou te dar uma casa estável. Isso ainda ele não recebeu. Aqui está falando, eu vou levantar um sacerdote fiel, que vai cuidar eternamente da minha casa. Qual que é a casa de Iau? O templo celestial. E aqui não está falando de Yausha, ele está falando de Iau. Ele está falando de Mical, que na realidade é a trombeta de Iau, isso que eu queria dizer, né? Então vamos lá, olha só, diz assim, versículo 35. Farei surgir um sacerdote fiel, faz um link com Apocalipse 19, aquele que vem, né? O cavaleiro, ele se chama fiel e verdadeiro, faz um link aqui com o nome que ele recebe. Ele construirei, farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme o meu coração. Quando fala proceder conforme o meu coração, você lembra de quem, irmão Vitor? Davi. Eu vou levantar um rei que vai fazer tudo conforme o meu coração. Você lembra disso? Viu aqui os links? Aí ele fala, farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme meu coração e meu desejo. E lhe construirei uma casa estável. Essa casa estável, ela ainda não está estável. Porque Iau falou assim, ainda uma vez eu vou abalar não somente a terra, mas eu vou abalar o céu. Quando vai ser abalado o céu? Quando vai ser jogado por terra todos os principados e potestades que são contrários à vontade de Yausha. Está entendendo? Então ele fala, farei surgir um sacerdote fiel que procederá conforme meu coração e meu desejo, lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Andar sempre na presença do meu ungido, o ungido é Yausha. Então esse sacerdote vai andar sempre na presença, como ele sempre andou. Você vê que ele andou na presença de Yausha desde tempos antigos. Desde tempos antigos. Isso nós vemos em Provérbios 8. Vamos lá? Provérbios 8. Provérbios 8. Segundo discurso da sabedoria. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. Viu aquele que grita? Aquele que grita levanta a voz. E ele sempre está convidando. Por quê? Porque nós já vimos lá em Lucas o convite ao banquete. O rei envia seu servo para convidar e envia ele para as praças e as ruelas, dizendo, vinde às bodas. Lembra disso? E aí a gente já começou isso. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. Aí ele fala, nos montículos, ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada, a vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. Viu? O link lá, por quê? Por causa do compromisso de Mical e de Yausha com os filhos de Adão. Porque os considera como filhos. Está entendendo? É lindo isso. Maravilhoso. E aí ele continua, eu dirijo-me aos filhos de Adão. Ele continua, ingênuos, aprendei a sagacidade, idiotas, aprendei o bom senso, escutai, porque direi coisas importantes. Mas eles estão querendo ouvir coisas importantes? Não, eles querem o quê? Refutar. Eles não querem ouvir, eles querem refutar. Isso eu tive hoje uma experiência. Eu estava lá no consultório e eu queria explicar para um paciente o problema dele. Ele não deixava eu explicar, ele queria falar. Ele não queria ouvir, ele queria falar. Entendeu? Ou seja, com isso ele perdeu a oportunidade de entender o problema dele.
Está entendendo? Mas ele queria falar. O que ele falava, pouco importava para ele, porque o que ele falava ele já sabia. Mas ele deixou de aprender aquilo que está falando aqui, ó. Ou seja, escutai porque direi coisas importantes a seu respeito. Então, irmãos, quando a gente está vendo isso aqui está falando de Mical, vocês vão ver aqui, continuando. Escutai, porque direi coisas importantes, abrirei os meus lábios com palavras retas, porque Mical é a trombeta de Ial. O céu de minha boca murmura a verdade. A verdade. Por isso que diz o cavaleiro que é fiel e verdadeiro. Aí ele fala, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas. Quando fala sentença, é alguém que julga. É o juiz. A gente já viu isso aonde? Em Daniel 7. Aquele ancião que julga e convida outros para com ele julgar. Fala justa, né? Com justiça. Com justiça. Todas as minhas sentenças são justas. Nenhuma é desatinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou o conhecimento. Para quem encontrou o conhecimento. Acolhei minha disciplina, tem muitos que não querem ser disciplinados, e não o dinheiro. O conhecimento mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia é comparável. Tá vendo? Aí ele começa a falar aqui com a linguagem para mostrar para vocês que ele está falando dos 7 espíritos de Ial. Ele fala, a sabedoria. Qual que é o primeiro dos 7 espíritos de Ial? A sabedoria. Aí ele continua, moro com a sagacidade, possuo conhecimento. Possuo conhecimento. Então o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, lembra disso? Da reflexão. Aí ele fala, detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. Eu possuo conselho, olha aí, espírito de conselho, de prudência, tá vendo aqui? São minhas a inteligência e a fortaleza, que também fazem os 7 espíritos. E ele fala, por mim que reinam os reis, e que os príncipes decretam justiça. Por mim governam os governadores, olha aí, fazendo um link. E os nobres dão sentenças justas. Eu amo os que me amam e os que madrugam. O que é a hora da madrugada? É aonde que a lua domina. Ela governa junto com as estrelas. Lembra disso? Então fala, aqueles que madrugam, que me buscam de madrugada, eles me hão de encontrar. Viu aqui? Tá dando a dica para falar de quem que é. Encontrar quem? Entendeu? Mical. E ele continua, olha só. Comigo estão a riqueza e a honra, os bens estáveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O meu lucro vale mais do que a prata de lei. Eu caminho na vereda da justiça e ando pela vereda do direito, para levar o bem aos que me amam e encher os seus tesouros. Olha só, Ial me criou. Viu aqui? Ial me criou. Primícias da sua obra. Quando a gente vai lá, primícia é primeiro. Quando a gente vê aquele que fala em Apocalipse capítulo 1, fala assim, aquele anjo, ele fala assim, eu sou o primeiro e o último. Quando fala Yalcha, ele já não fala primeiro e último. Yalcha fala quando está falando de Yalcha, ele está falando como lá? Eu sou o alfa e o ômega. Já Mical, quando fala, eu sou o primeiro e o último. Quando ele fala o primeiro, ele está falando que ele é o primogênito. Quando ele fala o último, ele está falando o último Adão. Está entendendo? Sim. Então ele fala aqui, Ial me criou, primícia sua obra, dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam as mananciais de água. Aqui está dando um link. Mananciais de água. Manancial. Quem tem sede, vinde a água. Não é? E quando fala aquela pedra pegando fogo, chamada absinto,
ela cai sobre os mananciais de água, condenando essas mananciais que estão pregando sobre a terra, falando assim, essas águas, elas trazem morte. Lembra disso? Essa pregação hoje que está sendo ensinada traz morte. Isso nós já fizemos uma pincelada lá atrás, né? Aí ele continua. 25. Antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Quem? A sabedoria, né? Ele ainda não havia feito a terra. Ele. Quem? Iauxa. Ele não havia feito a terra. Iauxa. Não havia feito a terra e água, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quer dizer, ele não tinha feito tais coisas, eu já estava com ele. E ele continua. Quando condensava as nuvens no alto, quando se enchia as fontes do abismo, quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam os seus mandamentos, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele. Estava junto com aquele que cria. Você lembra do companheiro? Vai andar sempre com meu ungido? Eu estava junto com ele como mestre de obras. A tradução melhor é essa, mestre de obra, aquele que põe a mão na massa, né? Exato. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Viu aqui? Ele era criança. Por isso que está falando jumentinho. Por isso que está falando leãozinho. Por quê? Era uma criança brincando com seu pai. E aí ele fala, brincava na superfície da terra e encontrava minhas delícias entre os homens. Viu aqui os homens? Ele vindo, porque ele se considerava pai deles também. Entendeu? Cuidando deles, brincando com eles, protegendo eles. E aí ele fala, portanto, meus filhos, Mical, portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábio, não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas cada dia, viu? Minhas portas, as portas, cada dia, guardando os batentes da minha porta. Ele tem a chave. Tem a chave. Quem me encontra, encontra a vida. Por que encontra a vida? Porque é o anjo da vida. É o anjo que dá vida. Por isso o último Adão se torna espírito que dá vida. Que dá vida. E ele continua, e goza do favor de Yahweh. Aquele que me encontra, encontra a vida. E goza do favor de Yahweh. Do favor do meu pai. O favor do meu pai. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia ama a morte. Pois é, viu aqui o antimachia? Viu os dois pastores no final dos tempos? Aquele que me odeia ama a morte. Por quê? Porque aquele que protege ele contra o anjo da morte, que a gente sabe quem é, já fizemos o estudo ali do antimachia, o anjo da morte, não tem quem o possa proteger. Aquele que me odeia ama a morte. Está entendendo? Então, irmãos, quando nós estamos vendo essa passagem, vocês entenderem por quê. Aqueles dois que estavam fazendo o homem, Mical e o seu papai Yauxa. Papai Yauxa moldando com as mãos e ele soprando o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o homem se fez alma vivente. Fazendo um link, o último Adão se torna um espírito que dá a vida. Viu? Ainda tem que ser que maravilha essa criação, né? Porque se formos olhar, Yauxa e Mical criando, né? Duas faces, face direita E face esquerda. Aí criou o homem como alma vivente. O que é a alma? A alma é a nossa mente, o nosso cérebro, correto, irmão? Né? Essa é a nossa alma, né? A nossa identidade. A nossa identidade. Aí quando olhamos para o cérebro, o irmão é médico, ele vai confirmar mais. São dois lados. Lado direito e o lado esquerdo. Aí se eu não estou enganado, eu estou até pesquisando aqui para confirmar mesmo. É isso mesmo. O lado direito é o lado da criação.
E o lado esquerdo é o lado da lógica. Olha pra você. É igual Isalina aí. Então, tá vendo como que foi criado por dois? Viu? Um lado e o E outro. um outro. lado. Face a face. Isso as verdades vindo no final dos tempos, né, As irmãos? duas faces. As duas faces. Isso vindo a verdade só agora. Só agora o entendimento, né? Só agora vindo esse entendimento. E eu, quando eu estava lá olhando, hoje lá no YouTube, né, que nós lançamos um vídeo novo, eu já vi que tinha 6 pessoas refutando, né? Refutando o ensino de que Filadélfia vai subir devagar, indo contra a palavra de Isaías, porque quando Isaías escreveu sobre a saída do cativeiro ali, o povo já tinha saído do Egito há muito tempo. Então ele estava referindo às coisas futuras. Ele está falando das coisas futuras. E quando isso é Isaías 52. Nós vamos abrir lá. Vamos lá. Isaías 52. Oi. Pode falar, irmão. Sobre esse versículo aqui, ó, fala que eu amo os que me amam. Isso. Porque de madrugada me busca, Me acho. Né? Riqueza e honra estão comigo. É. Bens duráveis e justiça. Isso. Aí, logo quando eu me converti, eu não sabia ler a Bíblia. É. Aí eu peguei a Bíblia, comecei a ler, entender. Aí o pai me mostrou esse versículo. Esse versículo? Logo quando eu me converti. Olha só. Tremendo, né? Falando já com você no seu futuro, né, irmão? Olha só. Isaías 52, olha só, Isaías 52, ele fala assim, 52, 9, olha só, Isaías 52, 9, página 1339, na Yal Shalom, diz assim, ó, regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Yal Shalom, porque Ial consolou o seu povo. Ó, Ial consolou o seu povo. Ele redimiu Ial Shalom. Ial descobriu o braço santo. Descobriu significa arregaçou as mangas e revelou o braço. Tá entendendo? Que o braço estava encoberto, ele tirou para mostrar para todo mundo. E aí, para você decifrar isso aqui, você tem que entender aquele estudo que nós fizemos sobre Yalcha ser as mãos e Mical ser o braço. Isso está em Apocalipse 14. Quando fala assim, eu vi um anjo, olha aqui, vi um anjo sair do templo. Ele gritou àquele que está sentado na nuvem, que tem a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada, dizendo, lançai a foice e colhei, porque a seara da terra está madura. Olha o braço dando comando para a mão. Olha o braço dando comando para a mão. Olha aqui o braço dando comando para a mão. Mão, lança tua foice. Está entendendo, irmãos? O braço e a mão. Vê que as escrituras é perfeita? Perfeita. Viu o anjo sair do templo. Ele deu a ordem, gritou aquele que está sentado na nuvem. Lança tua foice e ceifa, porque a seara da terra está madura. Então, mostrando o braço, esticou e a mão ceifou. O braço esticou e a mão ceifou. Viu? Porque anda junto. Entendeu? Porque anda junto. Então, aí a gente continua aqui, irmãos. Olha só. Diz assim, ó. Versículo 10. Ial descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Ial. Viram. Todas as nações viram. Aí ele fala, ide-vos, saí daqui. Não toqueis em nada que seja impuro. Sai do meio dela, purificai-vos. Vós que levais os utensílios de Ial, os utensílios do templo. Aí ele fala, mas não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porque Ial irá à vossa frente, o Ial de Israel será a vossa retaguarda. Nós já fizemos esse estudo. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar, irmãos, que é diferente arrebatamento de quê? De ascensão. O arrebatamento, ele ocorre na terra.
Nós vemos isso ali em Atos dos Apóstolos, Filipe. A palavra fala, e o Espírito arrebatou Filipe. Ele estava ali junto com o eunuco, depois já estava numa outra cidade. Mas era no céu? Não, era na terra. Era na terra, mostrando algo tremendo. Mostrando que esse arrebatamento que refere a Apocalipse 12, está fazendo pela força. A mulher quer largar o seu filho? Não. Fala comigo. A mulher que deu à luz, larga o seu filho? Não. Tem que tomar com força. Tem que arrancar dela, do braço dela, com força. Porque ela não quer largar. Essa é a representação de arrebatamento. É tomar com força. É tomar com força. Porque a mulher não quer largar o filho, não. Está entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Então, o que acontece? Aí vem um segredo agora. Agora vem um segredo. O irmão que vai achar para mim a passagem que Enoque foi arrebatado. Vamos ver. Isso aí foi uma referência, né, irmãos? Vamos lá. Gênesis 5, 24. Vamos lá. Gênesis 5, 24. Olha só, irmãos, eu vou ler para todos, tá? Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Ial. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365. Lembra disso? 365? Enoque andou com Ial, depois desapareceu, pois Ial o arrebatou. Viu? Aqui é uma representação, irmãos, olha aqui. É uma representação também de quem? De Filadélfia. Por quê? Porque o Enoque, ele é o sexto descendente, é a sexta geração. A sexta geração de quem? De Adão. A sexta geração de Adão, que faz link também com Filadélfia, que é a geração que foi arrebatada, tirada da mulher e dada para Mical. Viu aqui? E aqui você tem um detalhe importante, que ele está falando assim, ó, Enoque andou com Ial. Ó, Enoque andou com Ial e foi arrebatado. E foi arrebatado, que faz um link. Qual link? Primeiro link, faz um link com o anjo Filadélfio, que andava com Ial. Por ele andava com Ial, foi arrebatado. Esse é o primeiro link. Agora o segundo link. Qual que é o segundo link? O segundo link é o seguinte. O segundo link é: brincava com os filhos dos homens. Encontrou esse que o agradou e por isso arrebatou para Ial. Mas tem outras traduções, a maioria das traduções aqui fala que Ial o tomou para si. Isso. Não fala que foi arrebatado, fala que ele tomou para si, entendeu? Acho que ele tentou forçar o arrebatamento. Na realidade, aqui quando você fala, o arrebatou, é tomar para si. Quando você pega, não é forçação de barra, presta atenção. Quando você tem no Apocalipse 12, tirou da mulher e tomou para ele, arrebatou. Aqui Ial não está fazendo a mesma coisa, está pegando Enoque e tomando para ele. Não é arrebatou também? Entendeu? Tirou para ele. Então quando você fala que Mical tomou, olha aqui, Mical tomou da mulher e pegou para ele. Mical tomou da mulher com força e pegou para ele. A mesma coisa Ial tomou Enoque para ele. Entendeu? É o arrebatar, tomar para ele. Tá entendendo? Esse é o entendimento que, igual eu falei com você. Para você entender Apocalipse 12, você tem que entender isso aqui. Então, o que ele está querendo dizer que tomou para ele? Olha só. É um link. Você viu lá, Mical, que é ali a face de Ial, tomou Filadélfia para ele. Para quem? Para Ial. Enoque andou com Ial. Andou com Ial e foi tomado para Ial. Aí eu falo assim para você, é o mesmo personagem. Qual personagem? O personagem que arrebata.
Mical que arrebatou Enoque. Exatamente isso que eu pensei. Mical arrebata Filadélfia. Toma para ele. Por quê? Porque ele também precisa daquele que anda com ele, porque ele anda com Yaush. E ele tem aqueles que andam com ele, que são seus filhos. São seus filhos, anda com ele. Isso faz um link com a bênção de Adão, que fala que ele vai ser o quê? Fecundo. Eu vou abençoar, você vai ser fecundo. E a bênção com Mical, que é o último Adão, que se torna fecundo. Fecundo, pai de muitos filhos. Porque é Fecundo. Mical que conduz, né? Só Mical que conduz para... Porque você tem que lembrar isso que o irmão falou, porque o irmão trouxe um áudio maravilhoso, né? Já está até no Telegram. Por quê? Porque quando Mical está conduzindo Yalcha, por isso que é a representação do jumentinho carregando Yalcha a Yalchalã, quando ele pega Yalcha aqui, ele leva até o trono. Ele pega o papai e leva até o trono. E coloca papai no trono. Está entendendo? Quando ele está chegando, os portais estão fechados. Por que os portais estão fechados, irmão? A irmã está até escondendo agora. Irmão Elcio. Por que os portais estão fechados? Por que os portais estão fechados, irmão? Irmã Ione. Não, essa palavra não é boa. Não. Porque aqueles meus não aceitam ser governados por ele. Lembra dessa passagem? Aquele que deixou o reino para poder ir para fazer negócios distantes. E agora na volta fala assim, olha, eles não querem ser governados por mim. Trazei esses que não querem ser governados. Então esses fecharam ali o local falando assim, não governe, não reine sobre nós. A palavra do vinhateiro. A parábola do vinhateiro. Isso, exatamente. Não governe, não reine sobre nós. E ele pega e fala assim, não. Olha aqui, presta atenção, irmãos. Olha aqui. Por que Mical teve que levar Yalcha? Quando Mical está levando Yalcha, está levando com o seu exército. Para ele romper os lugares celestiais. Para que Yalcha fosse para onde? Para a luz inacessível. Mas para isso ele tem que passar o quê? Ali. Então ele se posiciona com o seu exército como guardião do papai. Ele não quer que o papai tenha nenhuma chateação. Por isso ele já chega falando assim, abrir os portais celestiais, porque está chegando o Rei da Glória. Fecharam e falaram assim, não reine sobre nós. Vocês estão entendendo? E só abre quem tem a chave. Aquele que tem o poder, né, de abrir e fechar. Fecharam e falaram assim, quem é esse que pode fechar e manter fechado? Nenhum pode. Por isso falar abrir os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? E é o forte e valente, porque é valente das batalhas. Acabou de vencer uma batalha enorme lá embaixo. Ele está levando papai no colo. Junto com o seu exército, ele está levando no colo. É a representação do jumentinho levando nas costas. Levando com carinho, com amor, porque o papai se desgastou demais. Nossa, é muito forte. Tá entendendo? Ele gritando. Ele gritando, abrir os portais. Deu a ordem. E aí, esta, irmãos, é uma palavra para vocês entenderem por que Yalcha conta aquelas parábolas. Nossa. Que eles não queriam que reinasse sobre eles. Os principados e potestades que são oposição a Yalcha. Nossa, muito forte. Entendeu? E é por isso que nós estamos aqui juntando essas pedrinhas para a gente subir e para a gente jogar por terra esses que são. Por isso que Yalcha fala assim, que é Yal filho.
trazei os meus inimigos aqui na minha presença e trucidai-os. Trucidai-os diante de mim. Entendeu? Trucidai-os. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos juntando aqui. E essa está sendo a nossa dificuldade. Por quê? Porque nós temos que completar o número do exército. Porque os 96 mil de Esmirna já estão selados, aguardando a superior ressurreição. Nós estamos tendo dificuldade nesse final dos tempos. Porque, igual você viu aqui, a chuva. A chuva é um local, nós estamos aqui num território do Egito. Luta. E a gente teve que invocar e repreender todo o mal. Por quê? Aí vem a bonança. Entendeu? Viu? Logo terminamos de orar, invocamos, lançamos por terra toda a oposição. Passou um pouquinho, já foi acalmando. Vocês estão entendendo? Então, essa tem sido. Por quê? Porque essa palavra de hoje é uma palavra muito profunda. Ela é muito profunda. Lembrando que hoje é a última reunião do mês de setembro. Do mês de setembro. Exatamente. É a última reunião desse mês, né, irmã? E quando nós estamos hoje lembrando de setembro, né? Setembro, né? Isso aí, para quem está ligado, sabe o que nós estamos falando. Setembro, né? Então, é a última reunião de setembro, né? Então, os irmãos, igual eu falo assim com os irmãos chegaram agora, tenha paciência, vai estudar, logo vocês vão estar afiados novamente, com a espada bem afiada. Então, lembrando aqui, esse é o link de que o Enoque andou com Ial. Andou com Ial, fazendo link também ao último Adão, que andou com Ial, e é por isso que Ial tomou ele para vir para si, né? E com ele os seus filhos vão juntos. Então, essa palavra que a gente está falando hoje, até da feitura do homem, o homem foi feito no 6º dia, né? Por isso agora você entende, fala, façamos o homem à nossa imagem, por isso que Mical é imagem de Yahshua, e Yahshua imagem de Ial, e o Adão imagem de Ial. Adão foi feito à imagem de Ial. Só Adão, entendeu? Antes de cair. Embaixo fala mais, né? Façamos a nossa imagem e a imagem de Ial o façamos. A imagem de Ial Supremo façamos. Exatamente, porque os dois são imagem de Ial Supremo, e aí faz também esse, e é por isso que está todo esse cuidado, esse amor para com os filhos de Adão. Os filhos de Adão são vistos como filhos de Ial. E é esse o entendimento porque que Yahshua vem e se sacrifica por eles, né? Também se sacrifica com os filhos de Yahshua, porque os filhos da Yahshua também tiveram que vir aqui, né? Com o corpo humano, né? E é por isso, irmãos, e é por isso que não há problema em Gênesis 6. Quando um filho de Yahshua, ele se casa com uma filha de Adão e gera filhos, não é híbrido. Não é híbrido. Vocês estão entendendo? Não é híbrido. Mas quando um filho de querubim que casa com um filho de Adão, aí é híbrido. Aí é híbrido. Porque não fazem parte da mesma espécie. Está entendendo? Então, quando a gente está vendo isso, é aquela representação de não plantar no campo dos tipos de sementes que joga por terra o evangelho de Mateus. Deixai crescer juntos até a ceifa. Lembra disso de Mateus? Essa parábola não está em Lucas. Não está em Lucas. Porque essa parábola ela é proibida, porque a lei de Israel, a lei da Torá, proíbe plantar no mesmo campo duas sementes, para que evite ter um resultado híbrido. Está entendendo como é que você joga o tempo todo o evangelho de Mateus por terra? Quem vai achar aí para mim que não se pode plantar no campo dois tipos de semente? Quem vai achar aí primeiro?
Quem vai achar? Pesquisa no Google. Achar folheando vai ser difícil. Vai ter que pesquisar no Google. Quem que vai achar primeiro? Quem vai achar primeiro vai ganhar um prêmio. Levítico 19, 19. Vamos lá. Levítico 19, 19. Olha só. Vai ganhar um prêmio. A irmã Débora vai ganhar um prêmio na próxima reunião. Viu, irmã Débora? Irmã filha de Ausch. Olha lá. Levítico 19, 19. Levítico 19, 19. Olha aqui. Presta atenção, irmãos. Levítico 19, 19 diz: guardareis os meus estatutos. Não. Que palavra é essa aqui? Junguirás. Olha aqui, junguirás. Vamos pegar aqui que é o significa junguirás, irmão. Vamos lá. Vamos ver o que significa. Hã? Jungirás. Jungirás. Vamos ver o que significa. Jungirás. Jungirás. Juntar, olha só. Cruzar. Olha aqui. Não cruzar. Olha pra você ver. Podia cruzar, ficar mais fácil. Né? Lê pra nós. Como é que é? Guardareis os meus estatutos. Não colocareis dois animais de espécie diferente para cruzarem-se entre si. Isso. Também não semearás no teu campo duas espécies diferentes de semente. E não usarás vestes de duas espécies de tecido. Viu? Viu que eu falei isso com os irmãos? Olha só. Eu vou tentar ler aqui e eu quero que você tenha paciência. Não cruzará dois animais de espécies diferentes no teu rebanho. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes. E não usarás vestes de duas espécies de tecido. Viu? Por quê? Para não ter híbrido. Para não gerar uma coisa híbrida. Vocês estão entendendo? Agora você vai no Evangelho de Mateus. Pega aquela passagem do quê? Do joio e do trigo. Pega aí. Duas sementes plantadas no mesmo terreno. Indo contra com a lei de Moisés. Isso, nunca Yahshua iria falar uma parábola dessa. Nunca. Por quê? Porque é uma parábola que vai contra a lei. Você está entendendo? Você procura aí, por favor, se tem a parábola do joio e do trigo no Evangelho de Lucas. Não tem. Então, quando a gente está batendo, irmãos, a gente está batendo lá, porque igual você viu ali, que nós lemos em Zacarias 11. No único mês, eu destruí os 3 pastores. É o momento que nós lançamos os 3 vídeos, refutando, no mesmo mês, refutando o quê? Os 3 evangelhos anátemas. Os 3 evangelhos anátemas. Porque Yahshua falou assim, uma mulher colocou o quê? Uma medida de fermento em 3 de farinha, até que tudo se levedou. Nunca ninguém soube explicar essa parábola. Nunca. Tentaram de tudo quanto é forma. Nunca explicar. Até chegar a Filadélfia. Até chegar a Filadélfia. Que a mulher, a igreja, colocou medida de fermento, que é palavra humana, no meio do evangelho e fermentou, mudando a massa. Quando mudou a massa, ela se tornou imprestável. Tem que ser lançado fora. E é por isso que o pão é pão sem fermento, é pão ázimo, que se comemora a Páscoa, que comemora o corpo do Machia, porque o fermento é palavra humana, e da boca do Machia nunca procedeu palavra humana. A palavra da boca do Machia é palavra de Yahweh. Isso aqui, irmãos, é mais uma vez a gente refutando o evangelho anátema, que está falando Yahshua. Vê se Yahshua vai falar uma parábola que está lançando
duas sementes no campo, no mesmo campo. Sendo que o livro de Levítico está falando isso. E a irmã Débora vai ganhar um presente, viu, irmã? Conseguiu achar rapidinho. Levítico 19, 19. Guardareis os meus estatutos. Aqui ele está falando, guardareis os meus estatutos. Diz Ial. Não cruzará dois animais de espécies diferentes. Aqui já é uma lei. Está falando assim, olha, israelita, você não vai ter burro. Ou israelita, você não vai ter mula. Você vai ter égua e cavalo. E você vai ter jumento e jumenta. Mas você não vai cruzar uma jumenta com um cavalo e nem uma égua com um jumento. Porque isso está proibido. Então, na nação de Israel, era proibido. Na versão atualizada fala isso. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécies diversas. O gado que ele fala, ele está falando rebanho. Tá? É rebanho que ele está falando, rebanho. Então, ele fala aqui, ó. Quando fala assim, não cruzarás dois animais de espécies diferentes no teu rebanho. Não semearás no teu campo duas espécies diferentes de sementes. E não usarás vestes de duas espécies de tecido. Exatamente. Tá? Quando fala o homem vestido de linho, é o único tecido. Tá? Porque isso tudo é representação das duas espécies que cruzaram. A espécie dos filhos de Adão com os filhos de Satanás, querubim. E gerou um híbrido, os filhos da serpente. E no final dos tempos, Satanás, depois que Mical tiver selado os filhos de Auxa e levar os filhos de Auxa para casar, o que vai acontecer? Aí sim o antimachia vai ter autoridade. Por quê? Porque os 3 chifres foram arrancados e agora levanta o pequeno chifre. Aí o pequeno chifre cresceu, porque teve espaço. Aí o que acontece? Aí ele vai querer marcar os filhos de Satanás. Por quê? Porque Mical tá marcando os filhos de Auxa. Quando ele levar para casa os filhos de Auxa, Mical, esse que é um querubim, que é Emanuel, é um querubim, ele vai querer marcar os filhos de Satanás, que são os filhos híbridos lá atrás, aqueles filhos descendentes de Caim. São os filhos descendentes de Caim. Quando você vai lá, Caim, ele foi marcado. Ele recebeu uma marca. E era uma marca visível para que um outro não matasse ele. Ele fala assim, ó, qualquer um que me encontrar vai querer me matar. E ele falou assim, eu vou marcar você para que ninguém te mate. E isso acontece, o link no final dos tempos. Quem não receber a marca do antimachia vai ser morto. Vai ser morto. Quem não tiver a marca de Caim. Por quê? O antimachia está marcando a descendência dele. Está entendendo? Ele está marcando a descendência dele, igual Mical está marcando a descendência de Auxa. Entendeu? Por isso que os filhos de Auxa. Essa é a mensagem, os filhos de Auxa. Por quê? Porque o outro vai fazer a marca dos filhos de Satanás. A marca dos filhos de Auxa não aparece porque são seres celestiais. Porque são celestiais, é uma marca celestial invisível. Já o outro é uma marca humana, uma marca visível. E eu falo assim, os irmãos ficam mais preocupados com a marca do antimachia do que com a marca de Mical. Fica só falando de marca do antimachia. E irmão, é aquilo que eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Ninguém vai ser enganado porque quer. Verdade. E nem porque não quer. Todos vão ser avisados. Vamos ver que vão ser avisados? Isso está em Apocalipse 14. Uma marca do ser híbrido, né? Apocalipse 14. Eles vão ser avisados. Qual é a marca? E vão ser avisados por quem? Pelas 2 testemunhas. Presta atenção, as 2 testemunhas vão falar que aquilo ali é a marca.
vão avisar eles, e aqueles que assim mesmo quiser colocar a marca, estão fazendo por conta e risco. Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse 14, olha aqui, irmãos. Apocalipse 14, diz assim, ó. Apocalipse 14, 6, vamos começar do 6. Diz assim, página 2156 na Yal Shalom. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Esse anjo que voa no meio do céu é o mensageiro Filadélfia. Não é que ele está voando, né? Pegou um planador, está voando lá com um alto-falante, não. Não está falando isso, não. Está falando que está falando do céu, por quê? Porque Ial está falando lá em cima. E ele está usando aqui a boca desse para falar. E é isso que está falando, que ele está voando, por quê? Porque lá de cima Ial está falando e ele está anunciando, ok? Então fala, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, de toda tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz, temei ao tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Ou seja, adore Ial. Ial, filho. Não fala adorar Ial. Adore Ial, filho. Porque não pode se adorar a outro senão o nome de Ial. E ele recebeu o nome de Ial para poder ser adorado. Ele, com o nome de Yahshua, ele não podia ser adorado. Ele recebeu um novo nome acima de todo nome que se pronuncia no céu, na terra e debaixo da terra. Qual o nome? O nome de Yahweh. Agora ele pode ser adorado. Entendeu? Isso é importante entender. Então fala, temer a Yahweh e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Adorai Yahweh, filho. Outro anjo, o segundo, continuou. Ó, agora vem o segundo anjo. E esse segundo anjo, você sabe, irmãos, que eu já expliquei para você, é uma das duas testemunhas. Ele fala assim, o outro anjo, o segundo, continuou. Caiu, Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com o vinho do seu furor. Qual que é essa Babilônia? A Igreja Católica. Caiu. Por que que caiu, irmão Vitor? Por que que caiu a grande Babilônia, irmão? Você está fazendo estudo com a sua mãe, está prestando atenção? Não recorda, não? Então, você está com a Bíblia ao Shalom aí? Então fala aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui quando fala a um só desígnio, né? Ali foi levantado 10 reis que quer. Entregou o reino para isso por uma hora? Entregou o reino para isso por uma hora? Ele ficaram inimigos de quem? Da mulher. 17, 12, vamos lá. 10 leis, ainda não se concluiu, ainda se verão, por uma hora, isso mesmo. 17, 12. 17, 12? 16. Os 10 reis que viste a besta, contudo, odiarão a prostituta. Isso aí. Aqui, ó. Então, irmão Vitor, ó. Apocalipse 17, 15. Vamos pegar pela 17, 15. E continuou. As águas que viste onde a prostituta está sentada, a prostituta aqui é Babilônia, está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Babilônia que fala a Igreja Católica. Os 10 chifres, ó, os 10 chifres são 10 reis que viste, e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Viu aqui? Então, agora você volta lá, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 8. Ao segundo anjo. É uma das duas testemunhas. Fala, o outro anjo, o segundo, continuou. Caiu,
caiu Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinho e seu furor. Por quê? Ela caiu porque o próprio Ial colocou naqueles 10 reis que apoiam o antimachia o desígnio de destruir a prostituta. Esse né? segundo anjo é Elias, né? Hã? Esse segundo anjo é Elias. Esse segundo anjo vamos lá. Caiu, vamos ler, vamos descobrir quem que é esse anjo. Elias. Ele fala, versículo 8, por que você está falando que é Elias? Porque é são as duas testemunhas, né? Então, Isso. E o segundo. Não, você não pode basear dessa forma, não. Vamos lá. Aqui, ó, você tem que ver nas escrituras a chave. Acha a chave aí para mim. Ó, caiu Babilônia grande, que embebedou todas as nações com vinho de seu furor. Olha aqui. Lembra disso? Quando você pega a Babilônia, você faz o link com Jezabel. Exatamente. Porque quando está falando de Babilônia, está falando da igreja de Tiatira. Olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 2. Ó, Apocalipse capítulo 2. Quando você pega na chave, não tem ninguém para te jogar por terra a sua palavra. Olha só, Apocalipse 2, igreja de Tiatira, 2,18. Olha só, Apocalipse 2,18, quando fala de Tiatira, está falando da igreja católica. Ele fala assim, ó, Apocalipse 2, versículo 20. Ó, Apocalipse 2, 20. Reprove-te, contudo, porque deixas em paz Jezabel. Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a prostituir, comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Então essa aqui a gente já sabe que é a era de Tiatira, é a igreja católica que permanece até o final dos tempos. O mensageiro de Sardes, ele ensinava que tinha que acabar uma era para começar outra. A gente já viu ali que a Tiatira fala assim, olha, eu dei tempo para vocês se arrependerem, mas se vocês não se arrependerem, vou fazer com que você e seus filhos caiam numa grande tribulação. Viu? Vocês estão entendendo? Vai até o final, vai até o final. Por quê? Porque está falando aqui, caiu Babilônia. Então esse anjo que está falando aqui, ele está fazendo um link com o quê? Com aquele personagem que bateu de frente com Jezabel. Com Jezabel. Quem é esse que bateu de frente com Jezabel? Elias. É uma das duas testemunhas. Então está dando essa dica aqui, é a chave para você do entendimento. E aí você vê agora no versículo 9, ó, outro anjo, quer dizer, o terceiro, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora, agora ele já está falando aqui, ó, já caiu Babilônia, agora ele está falando do selo, da marca. Ó, se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Ial, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Aqui, ó. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Ial. Aonde que está falando que é Moisés aqui, irmã Rejane? Eu já ensinei isso, irmã. Vou puxar a orelhinha. Você já falou. E ela mesmo respondeu. No dia. Ela mesma respondeu? Ela mesmo respondeu. Eu vi esse áudio antes ontem. É mesmo? E eu nem sabia disso. Puxei a orelhinha na hora, hein? Olha aí, irmã. Olha só, isso aqui não pode vacilar. Versículo 12, leia aí para nós. Isso. Quem que deu os mandamentos para o povo de Israel? Moisés. Já está dizendo, ó, versículo 12. Nisso se firma a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Ial. Viu? Os mandamentos de Ial. Quem é que deu os mandamentos para o povo? Moisés. É assim que as escrituras conversam. Está entendendo? Ela conversa dando para você, fala assim, irmã Regiane, toma a chavinha na sua mão. O que eu vou fazer com essa chave? Abriu o cadeado. Entenderam, irmãos?
Porque isso que eu estou falando com os irmãos, a gente está vindo já há muito tempo, né? Isso aqui só foi um link para mostrar para os irmãos que a marca que está sendo referida está sendo chamada a atenção por quem? Por Moisés. Moisés está com a boca no trombone falando assim, não ponha essa marca. Ah, qual que é a marca? Não importa, irmão, não fica perdendo tempo estudando qual que é a possível marca, porque no devido tempo Moisés vai estar falando, não põe essa marca aí, ó, que eles estão falando. Moisés vai estar falando qual é a marca. Aí os irmãos estão perdendo tempo, fica perdendo horas e horas. Ah, porque a marca vai ser um microchip. Ah, porque a marca é uma vacina. Ah, porque a marca é um negócio, um holograma 3D. Irmãos, não preocupa. Você primeiro, você não vai ficar aqui, a não ser que for desobediente. Se ficar, quem que vai falar? Moisés. Moisés vai estar falando qual que é a marca. Vocês estão entendendo? Sim. Moisés vai falar com quem ficar, não é com você não, com quem ficar. Com quem ficar. A marca é essa. É isso que está dizendo. Isso que está dizendo a Escritura. Ele está mostrando essa marca aí, ó. Quem colocar essa marca não vai ter descanso dia e noite. Vai ser atormentado, vai ser lançado lá de fogo. Esse profeta que é um anjo, ele vai pôr a boca no trombone, na trombeta, e vai falar o que é a marca. Não é para vocês ficarem perdendo tempo inútil. Por isso que a palavra está falando assim, por que vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não é pão? Sim. Isso te alimenta de alguma forma? Não! E lembrando que Marcha e Elias, eles vão morrer. E quem, eles vão morrer. E quem ficou, vai morrer obedecer também ao que eles estão falando, vai ter que morrer também. Vai morrer. Porque né? Não vai receber a marca. Por quê? Lembra que tem que colocar a marca para não morrer? O Caim, ele colocou a marca para não morrer. Então, se teve que colocar a marca para não morrer, que é a marca de Caim, quem não colocar a marca vai morrer. É claro. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, quando eu estou falando aqui com vocês, vocês viram preocupado uma hora, algum momento de ensinar para vocês o que é marca da besta. Eu estou inculcando em vocês o que te importa. Porque não fique especulando no YouTube aquele tanto de baboseira. Mentira. Aquele tanto de invenção. Porque no devido tempo, uma das duas testemunhas, que é ela bate contra o quê? A igreja católica Jezabel. E Elias, ele bate de encontro com a mensagem do falso profeta. Ele bate de frente. E o outro bate contra o anti-machia. Um bate contra o presta atenção, um bate contra o falso profeta e o outro bate contra o anti-machia. Entenderam? Um bate com um, o outro bate com o outro. Por isso que vem dois. Por isso que vem dois. Um bate contra um, o outro bate contra o outro. Um bate contra essa mensagem, o outro bate contra outra mensagem. E ali, igual eu falo assim com vocês, quem quiser receber a marca, não é porque não foi avisado. Foi avisado e foi demonstrado qual que era a marca. Não é ficar especulando agora não, irmãos. Eu falo isso para os irmãos, até hoje, os irmãos ficam me mandando cada coisa, falar de marca, irmão. Isso um pouco importa. Oi, irmã. Outro detalhe interessante, que esse outro anjo, para confirmar que Moisés, né, Marcha, esse no versículo 10, que fala, esse também beberá o vinho do furor de álcool derramado sem mistura na taça de sua ira. E aí você lembra do quê? Quando ele desceu, né? E viu a desobediência do povo adorando o isso. Fez beber. Ele fez o quê? Ele fez o povo beber aquela mistura. Isso. Ele bebeu a água com o quê? Com a imagem, o ouro ralado. E ele misturou com a água e bebeu. Né? Fez beber. Não foi?
que era amargo. Oi, irmão. Mas outra coisa também interessante, que no 13 fala assim: ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve felizes os mortos que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas. Salmos 90, que alguns com fadigas chega a 80, mostrando que realmente vai ser. Lembra disso? É verdade, viu? Aí, lembra dessa passagem, Salmo 90? 10, Lembra é do Salmo? Moisés que escreve. Pode pegar, vamos abrir então o Salmo 90. Vamos abrir o Salmo 90? E agora literalmente do céu do céu. Exatamente. Olha aí, Salmo 90, vamos lá. Não, tremendo. Salmo 90, 10. Tremendo. Ó, Salmo 90, 10. Você sabe que esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, Marcha, né? Salmo 90, 10 diz assim, ó, isso aqui está dando a dica. Eu já falei com vocês que os 3 anos e meio não é 7 anos de tribulação. É 3 anos e meio. E eu fico vendo, sabe, eu ouvi até um irmão pegando e falando assim, não, porque o que está acontecendo por causa dessa epidemia? Irmão, você nunca viveu então na Segunda Guerra Mundial. Você nunca viveu na Primeira Guerra Mundial. Você nunca viveu na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia. Isso aqui é fichinha. Entendeu? É fichinha. Então você ia viver na Primeira Guerra Mundial, falar que estava passando pela tribulação. Ou na Segunda Guerra Mundial, estava morrendo lá na tribulação. Aí passa um momento aqui de epidemia, né? Epidemias anteriores mataram muito mais. Muito mais, aquela gripe espanhola, né? Etc. Peste negra da Europa. Aí falou, não, passou pela tribulação. Irmãos, presta atenção. Não fala abobrinha. Entendeu? A palavra fala que a tribulação vai ser de tal forma que nunca se viu a tamanha tribulação desde que o homem habita a terra. Tá entendendo? Então, o que essa gripezinha aí não é nada. Tá entendendo? Então, como eu já trouxe para os irmãos, a tribulação é de 3 anos e meio, porque Daniel capítulo 12 fala, foi dado ao pequeno chifre o domínio por tempos e metade de um tempo. Quer dizer, aproximadamente 3 anos e 6 meses. É um pouco mais, é 3 anos, 7 meses e alguns dias. Ok? Então não é 7 anos como ensinaram para vocês. Mas está escrito lá que fala assim, porque o antimachia vai fazer um pacto com muitos de uma semana e vai romper na metade. Ele está falando que vai fazer pacto. O Macron está fazendo pacto há muito tempo. Foi na China, fez pacto. Foi fazer pacto lá com tal lugar. Está fazendo pacto há muito tempo. Desde que ele entrou no poder, ele no governo dele, ele está fazendo pacto. Entendeu? Só que eles achavam que tinha que fazer um pacto. Ele está fazendo um pacto aqui, ele está pegando, a televisão mostrada, está pegando aqui o Israel, e o Israel está segurando na mão do outro. Não é nada disso, ele está fazendo pacto. Para quando? Para quando Filadélfia subir, aí ele já entra em cena. Esse é o pacto que ele já está montando há muito tempo. Quando Filadélfia subir, ele entra em cena. Entendeu? Marco, isso aí faz não sei se faz um link com aquela passagem, acho que do Apocalipse, do cavaleiro que age mudo. Faz sentido, não faz? Como é que é? Ele é mudo e depois esse cavaleiro, ele age. Ele saiu para cavalgar. E cavalgou para vencer, né? Só que ele não leva, ele leva o arco, mas não leva a flecha. Ou seja, ele está trabalhando caladinho, sem as pessoas perceberem. Faz um link com isso aí? Na realidade não faz um link, que a gente fez o estudo, que é o seguinte. Aquele cordeiro que está, a gente já viu, que eu vi um cordeiro como que imolado. Como que imolado significa não foi imolado. É como se estivesse imolado, porque está sujo de sangue. A gente já falou. E ali, a gente já fez o estudo, que é a aparência de Yahvé, mas ele não morreu. Mas ele vestiu a veste do sumo sacerdote, que é Yahshua, Hebreus 7, e está suja de sangue. E ele que foi dado aquele que abre, né, os selos.
Porque ele é digno? Não, porque ele carrega o sangue sobre ele. Esse sangue que o purifica. Entendeu? Essa vestimenta com sangue que purifica ele e torna ele digno de abrir o selo. E o primeiro selo que ele abre é o cavaleiro branco ali que sai com arco. Tá entendendo? Ele sai com arco, mas não é que ele sai com arco para fazer pacto. Ele sai com arco e ele já é acompanhado, precedido de 4 cavaleiros. O branco, depois. Primeiro, ó, branco, vermelho. Não, vermelho, preto e amarelo. O amarelo esverdeado. Então, essa é a sequência. E aqui são 4. Significa o quê? O que está representando os 4 aqui, irmão André? Querubim. É o querubim de 4 faces. É o querubim de 4 faces. Por isso são 4 cavaleiros. É o mesmo personagem, fazendo papéis diferentes, entendeu? O querubim de 4 faces. Então, o pactozinho dele é aquilo que se cumpre na palavra de Shaul Paulo. Quando disserem a paz e segurança, ele vem fazer uma pazinha, uma pazinha, todo mundo, aí vem a guerra já. Já vem a guerra imediato, entendeu? Imediato. Falou assim, não, agora nós vamos ter paz. Ele já caçapou lá a guerra, entendeu? Aí é matança. Por quê? Porque ele é o anjo da morte. Ele é um anjo da morte. Então, o irmão mandou para mim, me perguntando se o antimachia é o Abaddon lá de Apolion. Entendeu? Aí eu falei com ele, irmão, vai seguir os estudos. Vai seguir os estudos. Por quê? Porque se não seguir os estudos de Filadélfia, através do mensageiro, vai ficar igual os Laudinho lá, ó, que não entende nada, tá cheio de suposições, não consegue crescer, não consegue. Por quê? Porque é rebelde. É rebelde. E ao manda o maná, e ele não quer comer maná, ele quer comer codorniz, quer comer a própria comida que ele faz. Tá entendendo? E é isso que Ial desagrada da pessoa rebelde. Entendeu? 144 mil é um exército muito ajustadinho e obediente. Nós vemos que eles não avançam. Por quê? Porque não abandonaram os evangelhos anátomos. Enquanto não abandonar esses 3 pastores aí, né, que induzem ao erro e apontam para o antimachia, não consegue entender, como se diria, o entendimento que Filadélfia tem ganhado nesses últimos dias. Exatamente. Não consegue. Agora voltando aqui o Salmo 90, versículo 10. Olha só. Aqui está falando, tudo eu falei um pouquinho de tudo, né? Só para chegar aqui de novo. 70 anos é o tempo de nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte delas é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aí, agora a gente volta lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 13, né? Apocalipse 14, 13. Ouvi então a voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas. Viu as fadigas ali, que é o link com Salmo 90? Que fala desse período entre 70 e 80 anos, que a maior parte é fadiga e mesquinhez, né? E aí ele fala, pois as suas obras os acompanham. Por que as suas obras os acompanham? Porque essa palavra aqui, as suas obras os acompanham, faz um link com Daniel 7. Olha só, Daniel 7. Vamos lá, Daniel 7. Daniel 7. Versículo
versículo 22, deixa eu ver. Isso, versículo 22. Olha só. Vamos pegar 21. Daniel 7, 21. Eu estava contemplando, e esse chifre, é o chifre pequeno, que é o antimachia, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo, viu? E chegou o tempo em que os santos entrassem na posse do reino, viu? Entrassem na posse do reino. Aí, você vê, eu quero que abra, onde que está aqui, que está falando, e abriu-se os livros. Aonde está escrito? E abriu-se os livros. Hã? Mas a gente está para trás. Daniel 7:10. Daniel 7:10, vamos lá. Olha só. Aqui está mostrando o trono desse ancião. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. Milhares o serviam, quer dizer, os 144 mil. E miríades de miríades o assistiam. Toda a igreja de todas as eras ali para ver o julgamento, o tribunal do Mashiach. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Quando fala os livros foram abertos, está referindo o quê? Está referindo as obras os acompanham. Felizes agora os mortos que morrem no Mestre, porque suas obras os acompanham. Porque está registrado no livro. Está registrado aqui no livro, e o livro é aberto para cada um receber de acordo com o que está escrito no livro. E que livro é esse aqui, irmão Marco Beethoven? Esse aqui é o livro do livro das obras. Não. Não, é o do julgamento do Mashiach. Não. Eu posso falar? Não. Livro da vida. Não. Não é da vida, não. Não. Na realidade, você pode chamar o livro memorial, mas tem um nome. O livro do Cordeiro. Agora vocês acham onde que está aí o livro do Cordeiro? Acha para mim essa passagem. Onde que está falando o livro do Cordeiro? Porque o ancião, ele é o Cordeiro. Viu? Ele é o Cordeiro. Lembra do Cordeiro? É o livro do Cordeiro. Ele é o livro do julgamento do Mashiach. Aí, pega aí para mim aí, o livro do Cordeiro. Onde que está? Quem vai achar primeiro? Irmã Débora. Livro Cordeiro, 5, Apocalipse 5, né? A irmã Débora está demorando, hein, irmã? Hã? 6:1. Apocalipse 6:1. Vamos lá. Apocalipse 6:1. Não é não? Vamos lá. É o 5:1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono, o livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Isso? Não. Então, Apocalipse 20, não, né? Eu acho que está mais 20, 12. Não, irmão? É. Apocalipse 20? Isso. 24. 12, Apocalipse 20, 12. Acho que o irmão matou a charada. Vamos lá. Apocalipse 20, 12. Exatamente. Exatamente isso, irmão. 20, 12. Ó, olha só. Apocalipse 20, 12. Porque aqui está chegando aqui, irmão. Olha só, presta atenção. Está no Apocalipse 24, 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4, fala assim, ó. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado poder de julgar. Tá vendo? Aqui já começa aqui, dando uma dica no Apocalipse 20. Agora do versículo 12, ó. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Não, aqui não é essa aqui não. É porque esse é o julgamento. Esse aqui é o do tribunal do o livro do Cordeiro é o 5. Qual que é o livro do Cordeiro? É o 5. É o capítulo 5. É o que o Cordeiro está com o livro, viu o Cordeiro como que imolado? Realmente.
Acho que é uma outra passagem. Quem vai me ajudar? Apocalipse 21, 23 e 27, eu acho. Qual que é, irmão? Apocalipse 21, 23 ao 27. Ah, tá. Olha só. Vamos lá. Qual que é 21? Do 23 ao 27. 23 a 27? 21, 23. É isso mesmo. E aonde fala aqui do livro? 27, ela jamais... Aqui, ó, versículo 27. Então tá, Apocalipse 21, 27. Aqui falando da Yal-Shalom. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, tá vendo? É o livro da vida do Cordeiro. Viu aqui? Porque os livros estão abertos para poder ali considerar vencedor ou perdedor. Esse é o livro do Cordeiro. Por quê? Porque é aqueles que estão lá, receberam o sacrifício do Cordeiro. Por isso que eles participam do tribunal do Mashiach. Alguém que vai participar do tribunal do Mashiach tem que estar com as obras ali no livro da vida do Cordeiro. E é nisso que ele é julgado. Tá entendendo? Você vê, irmão? É nisso. Você que fala assim, que não é abominação, não é mentira. Abominação a gente lembra da feitiçaria e idolatria, né? E mentira é aqueles que se viram a toda essa prática do catolicismo que a gente vê aí, que a gente vê esse engodo que Satanás deixou. Por isso que fala, não entrarão nem abominação e nem mentira. Você vê todos esses os filhos de Alcho do Cordeiro que vão fazer julgamento, você vê que eles não podem praticar nada disso. Né? Por isso que fala que praticaram abominação e mentira, entrarão somente os que estão inscritos. Né? Então, você vê quem pratica abominação e mentira, que a gente sabe que é feitiçaria e idolatria, que é as mesmas coisas que eles praticam. Você vê que os filhos de Alcho, esses não praticam nada disso. Então, vamos falar aqui, ó. A palavra o livro da vida do Cordeiro, tá? Então, isso também está em Apocalipse 20, versículo 14. 20, versículo 14, diz assim, ó: a morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não estava inscrito no livro da vida do Cordeiro foi também lançado no lago de fogo. 12, Hã? Versículo 12? Vamos lá. Versículo 12. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida do Cordeiro, tá? Você pega aqui o da vida do Cordeiro. Só que o que a gente viu aqui, que quem escreveu tirou. Ficou o livro da vida, mas é ali o livro da vida do Cordeiro. A palavra é vida do Cordeiro. Tá entendendo? Exatamente. A palavra da vida do Cordeiro. Porque aí você tem que fazer o link com Mical. O anjo da vida, entendeu? Que é Cordeiro. Por quê? Porque ele foi colocado para dar vida àqueles que estão no livro, inscritos no livro. E ele julga a causa deles com justiça, galardoando a cada um por que fez por intermédio do corpo para Ial. Entenderam? Lembra disso? Cada um será julgado, seja por bem ou por mal, que fez por intermédio do corpo. O que fez por bem recebe galardão de honra. O que fez por mal recebe galardão de desonra. Porque ensinado, não, todo mundo recebe tanto prêmio, lá é só um pódio, sobe no pódio, você ficou em terceiro lugar, o outro ficou em segundo, esse ficou em primeiro. Não, isso ali está mostrando também, é uma pessoa que recebeu Yalcha, fez coisa errada, vai receber galardão de desonra. Qual que é um galardão de desonra, irmão Isalino? Não participar do milênio. Muito bem, muito bem. O galardão de desonra é não participar do milênio. É salvo? É, porque a salvação é por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas esse é considerado perdedor da era dele.
vai ter que esperar o final do milênio para ressuscitar. Aí é o julgamento final. Muito bem, irmão. Vamos finalizar? Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.